Então, eu estava falando, né, quando teve aquele período da preceptoria e eu entrei numa faculdade para dar aula, a gente vê que poucos médicos de família entram, né, para essa parte acadêmica. Agora cresce um pouco mais, felizmente, isso, né, mas eu, na minha faculdade, eu tive aula com um médico de família. Assim, né, você vê que não tinha muito, assim, né? Agora que começa mais. E, enfim, me interessei pela parte acadêmica. Queria fazer um mestrado, mas não sabia bem um tema, enfim. E aí tem um mestrado do Canadá, de uma universidade que chama Western Ontario, que é um mestrado que eu já tinha conhecido porque o Gusso fez um mestrado lá. E é uma universidade que o William McQueenie, que é das bases teóricas aí, né, filosóficas talvez, da medicina de família, trabalhou, né, durante boa parte da vida, né, ele é inglês, mas imigrou para o Canadá para trabalhar lá, e se formou esse grupo, e é o grupo que escreve, né, o método clínico centrado na pessoa, enfim. Então, os professores eram pessoas já muito gabaritadas, assim, né? E conhecendo a dinâmica, e aí no Canadá, para explicar um pouco melhor, né, o mestrado é de uma maneira um pouco diferente. A gente, aqui no Brasil, quando você vai decidir entrar num mestrado ou num doutorado, você precisa ter já uma linha, né, ter pensado, ter uma proposta de trabalho, de escrita já, então aí você faz a prova, né, entra em contato, faz a inscrição ali para o mestrado, os professores, né, quem estiver na banca ali, vai avaliar, tá, isso se encaixa com as nossas linhas de pesquisa, enfim. Você também pode conhecer algum professor de um tema que você se interesse e se aproximar dele, depois no outro ano entrar, mas enfim, você faz uma inscrição, isso para as universidades públicas, né? E eu não tinha exatamente certo o que eu ia fazer, assim, eu não estava muito segura, até fui fazer uma disciplina. Você também pode fazer disciplinas como aluno especial, então você paga um determinado por um semestre ali, né, uma disciplina que você queira fazer. Então, aqui em São Paulo, eu fiz essa disciplina na Faculdade de Saúde Pública, enfim, já me entrei em contato com os professores, enfim, eu estava procurando um tema ali, mas ainda não tinha me agradado tanto. E pesquisando, né, na internet, enfim, pesquisei muito, assim, sobre o que me interessava, e a grade curricular desse mestrado da Western, ele é todo online, né? Então, eu podia entrar no mestrado daqui do Brasil. Tem alguns períodos por ano, né? Na verdade, um período em setembro que a gente vai presencialmente. Agora nem vai, tá online também esse período, né? Por motivos óbvios. Mas a gente faz essa imersão presencial por 2 semanas e depois todo o restante é online. Então, eu ia poder continuar trabalhando com coisas que eu estava muito feliz de estar trabalhando, não ia precisar sair, ia poder conhecer, né, como que funciona um mestrado fora. Então, apliquei lá, entrei, e a tese, né, o seu tema de pesquisa, você só começa a pensar depois que terminam os créditos das aulas. É o contrário daqui, né? Que a gente entra já com a nossa proposta de pesquisa, que, claro, pode mudar um pouco, né, ao longo do tempo, mas geralmente não muda tanto. Então, depois que eu terminei os créditos, é que eu comecei a pensar na minha tese, que é agora o que eu tô trabalhando. Mas, sim, eu achei as aulas, assim, muito, muito interessantes. Na verdade, são fóruns de discussão. Então, a gente tem esse momento inicial. Lá no primeiro ano, eu fiz uma disciplina de metodologia de pesquisa, que foi bem densa, assim. Então, a gente teve essas 2 semanas lá, e depois, ao longo desse semestre, e a gente foi entrando em várias metodologias diferentes. E para cada metodologia tinha um pequeno trabalho para a gente fazer. Então, foi um semestre que, assim, a cada um mês, eu estava produzindo alguma coisa diferente. Foi muito denso, era muita coisa para ler. E eles têm um nível de cobrança, enfim, eles são muito amáveis.
mas eles me cobravam também, né? Então, eu estava trabalhando em vários lugares, não consegui, assim, todos os meus fins de semana, os meus períodos à noite eram dedicados para o mestrado, assim, eu não estava fazendo nada fora isso, assim, eu não saía mais, porque estava muito denso. Junto com isso, junto com essa disciplina, eu estava fazendo uma disciplina que era de ensino e aprendizagem, que também trazia todas essas perspectivas, né, de metodologia de ensino, né, como que as pessoas aprendem, enfim, né, e a gente estava sempre refletindo sobre essa temática, né, o Canadá tem um jeito de fazer faculdade de medicina que é diferente do nosso, né, então eles têm esse ensino por competências, coisas que estão chegando aqui, mas esse ensino por competências já é muito fundamentado lá, né? A faculdade inteira já permeia essa trajetória e a residência, inclusive. Né? Então, as faculdades todas seguem esse mesmo modelo, né? O CanMeds. Então, eles estão uns passos diferentes aí do nosso, né? Para não entrar no mérito do que é melhor ou não. Mas, então, deu para aprender bastante disso também, né? Discutir sobre como é a nossa metodologia aqui. Por exemplo, a residência de medicina de família pode ser diferente nas províncias do Canadá, mas lá em Ontário, que é onde fica a universidade, né? Que é perto de Toronto, eles fazem eles fazem rodadas assim, né, em diferentes clínicas, em diferentes pontos. Então, eles ficam 1 a 2 meses numa determinada clínica, depois eles vão para o hospital, depois eles vão para um outro serviço. Então, durante os 2 anos, eles estão pulando, né, de um lugar para o outro. Eles não têm essa dimensão da longitudinalidade. Uma outra colega minha, que é de Regina, ela já ficou 2 anos na mesma clínica, então é possível ter um pouco de diferença, como é a nossa aqui, né? Tem serviços diferentes, mas os residentes, independente do modelo, eles seguem a mesma estrutura, né, que o país todo segue de formação. Então, tem os milestones lá que eu tenho que concluir em determinada faixa da minha formação, enfim, tem uma estrutura diferente. E eu recuperei bastante isso, né? Como eu já tinha dado aula, eu era tutora da residência, então foi muito legal de poder já ter a minha experiência aqui, né? Por isso que eu acho que é um mestrado que é legal para quem já tem alguma experiência trabalhando, porque eles como são fóruns, né? Discussão, que não é só teórica, né? Discussão sobre a prática, discussão sobre o que a gente está vendo, né? Como foi implementar tal... no lugar que eu dei aula, a gente implementou um portfólio. Então, fui comentar, né? Como foi essa implementação do portfólio, como que... Enfim, era legal de discutir sobre isso. E depois, agora, nesse segundo ano, eu fiz uma aula que é uma aula de método clínico centrado na pessoa avançado, que vai pegar as fontes, né, as fontes em que eles beberam para fazer o livro, né, de onde vem, e uma outra disciplina que é sobre a atenção primária no Canadá. Mas a gente faz um paralelo muito grande com outros serviços, né, com como se organizam os serviços de saúde no mundo, né? Então, quais as referências, o que está sendo levado em conta, enfim. Quando a gente faz uma decisão de, por exemplo, uma das discussões lá era escolher quando um medicamento vai ser pago pelo sistema de saúde e quando não. Então, há uma discussão sobre, vale a pena o sistema de saúde pagar a FIV, por exemplo. Então, se a gente acha que vale a pena... por quê, né? Por que a gente está pensando nisso ou não? A gente não acha que vale a pena por tal e tal coisa, enfim. Da onde a gente vai tirar, né, a argumentação para essas decisões. Então, assim, é outra disciplina que me abriu bastante, assim, para pensar essas coisas que a gente não está habituado, né, como médico de família,
decisões, né, de um serviço, de um sistema de saúde, mas que a gente pode se apropriar, sim, né, que a gente precisa se apropriar, porque a gente está fazendo esse intermédio, né, entre o paciente e o sistema de saúde. Então, enfim, achei bem interessante, assim. É um mestrado bem interessante. E por estar num país que tem a atenção primária tão bem organizada, né? As vagas de residência controladas, que nem o professor Gusto falou, 40% das vagas lá são para medicina de família. Então, eu imagino, assim, que esses detalhes que você contou, né, de ser diferente, eu imagino que linha que deve seguir isso.